Fala pessoal, estamos aí mais uma vez para começar então o nosso conteúdo agora de forma definitiva, beleza? Então estamos aqui na nossa Lesson 1, falar do nosso Word Formation, ou seja, a formação das palavras. Então um conteúdo importantíssimo aí, inicial da nossa matéria, saber sobre a origem dessa formação das palavras. Então o objetivo é que no final desta aula, o aluno com certeza será capaz de identificar processo de formação das palavras da língua inglesa, identificar os principais prefixos e sufixos utilizados na língua inglesa e identificar as 5 regras básicas na formação das palavras na língua inglesa. E para que a gente consiga atingir esse objetivo, nós vamos seguir o seguinte roteiro. Vamos falar primeiro aí da identificação dos principais prefixos, vamos identificar também na sequência os principais sufixos e depois vamos estar falando aí quais são essas 5 regras básicas para a formação das palavras na língua inglesa. E no final disso aí, faremos aquela nossa revisão básica para melhor fixação do conteúdo. Vamos lá então? Não podemos esquecer dos nossos exercícios para estar fixando o nosso material, beleza? Então vamos lá, galera. A formação das palavras em inglês. Bom, a formação dessas palavras em inglês, da mesma maneira que acontece também no português, ela se dá em grande parte pelo acréscimo de prefixos e sufixos, beleza? Então nós temos o radical da palavra, temos a palavra base ali, e nós temos aí acrescentando sufixos ou prefixos, terminações antes, que são os prefixos, ou terminações depois das palavras, que são os sufixos, para poder estar formando outra palavra, beleza? Então, dessa forma, uma das maneiras de se chegar ao sentido de uma palavra desconhecida é através do reconhecimento desses prefixos e desses sufixos, ok? Quanto mais eu dominar o que significa o prefixo, o que significa aquele sufixo, mais chance eu tenho de acertar a palavra. Então, está atento aí aos afixos. O que são afixos, galera? Afixos são sufixos ou prefixos, beleza? O conjunto disso aí é chamado de afixo. Então, está atento a esses afixos que formam as palavras em inglês. Com certeza, ele será de grande importância aí na nossa leitura dos textos técnicos, ok? Então, vão ter palavras ali que você pode estar em dúvida, mas quando você domina e entende o que aquele afixo está dizendo, pô, tem um prefixo ante aqui, ó, corrosão, anticorrosão. Então, eu vou falar, pô, esse ante eu sei que é negação, ok? Já me facilita no entendimento da matéria. Bom, então vamos só passar aqui um histórico, dar uma explanação um pouquinho maior do que é, como é esse processo de formação das palavras. Então nós temos diversos processos, assim como ocorre no português, vai ocorrer aqui também no inglês. Então temos processos simples e os processos complexos, beleza? O simples é a formação direta da própria palavra. No complexo, nós temos aí alguns processos irregulares, que não convém a gente falar, são várias formas distintas, um número muito menor de palavras. Nós temos aí as palavras formadas por composição, ou seja, junção da própria parte morfológica de uma palavra com outra, uma morfossintase aí ocorrendo nas palavras. E nós temos as palavras formadas por derivação. Esse aqui vai ser o grande número da maioria das palavras, são formadas por derivação. Algumas delas não afixal, ou seja, ela é derivada de outra, porém não tem nem prefixo nem sufixo, e a grande maioria aí por derivação afixal, ou seja, pode ser por sufixação, quando ela recebe um sufixo, pode ser por prefixação, quando ela recebe um prefixo, ou pode ser pelos dois, por sufixação e prefixação, quando ela tem os dois elementos incorporados à palavra base. Ou temos também o chamado por parassíntese. Parassíntese é quando eu vou mudar um pouco esse radical dessa palavra, ok? Então nós vimos aí que as palavras formadas por derivação, tanto sufixo quanto prefixo, vai formar o maior número de palavras que nós temos em inglês. Por isso a importância da gente estar dominando aí o melhor possível esse conteúdo, ok? Então a maioria dos prefixos e sufixos da língua inglesa, eles vão ser afixos de fácil de serem reconhecidos. Por quê? Porque eles têm a mesma origem da língua portuguesa, que a gente já tem um certo domínio, ou seja, são de origem greco-latina. Então olha a importância da gente saber o histórico, da onde surgiram as coisas, beleza? Como o inglês e o português,
ele tem origens parecidas, similares em muitas das suas palavras, ou seja, são de origem grega e de origem latina, de origem greco-latina, as palavras também serão similares. Então isso vai nos ajudar no domínio da língua inglesa também. Por que isso é importante? É o primeiro contato que eu estou tendo com a matéria e eu já começo a perder o medo. Eu perco aquela minha antipatia pelo que é estranho e começo a perceber que tem similaridade entre os conteúdos. Beleza? Nós temos mais coisas em comum do que nós pensamos. Então vamos ver alguns exemplos aí dessas palavras. A palavra, por exemplo, occasion. Occasion é ocasião. Olha como é que a gente consegue ver uma similaridade aí entre os termos, né? E claramente ter essa definição ou essa suposta definição. Nós temos aí também a palavra occasional, ou seja, acrescentei aí o sufixo, lembra? No final da palavra é sufixo. O sufixual e transformei a palavra ocasião em ocasional, beleza? Temos também aí a palavra distribution. Distribution, eu vou ser distribuição. E quando eu coloco prefixo, ó, vem antes da palavra, é prefixo. O prefixo redistribution, vai ser redistribuição. Beleza? Então fácil pra gente aí, quando a gente consegue assimilar com essas terminologias do próprio português. Outras já vão ter uma forma semelhante ou muito próxima do português. Não idêntica, porém próxima. Vamos ver aqui alguns exemplos. A palavra, por exemplo, obedience, quer dizer obediência. E se eu botar o prefixo disobedience, desobediência, também facinho da gente estar interpretando, né? Argument, argumento. E se eu colocar aí o prefixo counter, counter argument, contra-argumento. Molezinha também, né, galera? Fácil da gente estar assimilando, a gente vai quebrando gelo e vai perdendo um pouco desse meio, desse receio de falar errado, de escrever errado, de achar que está traduzindo de forma errada, beleza? Isso aqui é para a gente mostrar o quanto a gente já domina da língua, o quanto que a gente tem já de familiaridade com isso aqui, só que não pensa aí nesses detalhes na hora que vai estar estudando. Vamos adiante aqui então, dentro dos nossos prefixos. Então qual é aí pra gente a definição de prefixo? O prefixo, quando é crescido a raiz da palavra, ou seja, a palavra original, o radical da palavra, ele altera geralmente o significado da palavra. E foi exatamente o que vimos nos exemplos anteriores. Por exemplo, a palavra obedient, obediente. Quando eu boto o prefixo diz, o prefixo diz ele é de negação, ou seja, disobedient, desobediente. Beleza? Molezinha, né, galera? Facinho da gente compreender. O início aí é bem tranquilo, é só para a gente ganhar essa familiaridade e perder esse medo de acessar o português. Então, conforme mencionado anteriormente, a maioria dos prefixos em inglês, ele é facilmente reconhecido. Vamos ver uma lista aqui desses prefixos mais comuns, para a gente já identificar essa similaridade e vir dominando de vez essa parte de prefixos. Então nós temos aqui, ó, prefixos semelhantes. O prefixo, por exemplo, co, col, com, cor, são prefixos que têm o sentido de junto, de estar com. Vamos ver o exemplo em inglês? Coautor. Coautor em português, obviamente, coautor. Collateral, colateral. Compatriot, compatriota. Contemporary, contemporâneo. Correlate, correlacionar. Beleza, galera? Então, no sentido de estar junto, de estar com. Nós temos outros prefixos também, como will, whim, win, ir, an, de, diz. Esses são prefixos no sentido de negação. Vamos dar uma olhada? Olha o exemplo aí. Ilegal. Ilegal, né? Nós temos a palavra legal, de legalidade, e ilegal, de ilegalidade. A palavra imortal, de imortalidade. O mortal, o mortal, que é o que morre, e o imortal, o que nunca morre. Beleza? Temos aí a palavra intolerante, né? As traduções são de cara aí, não precisa da gente estar ficando repetindo. Intolerante. Irregular, bota o i aí, ó, de regular vai para irregular. Unusual, não usual, incomum. Beleza? Então tem o sentido de negação. Defrost aí é
descongelar. Temos aí a geladeira, né? Geladeira defrost, geladeira frost free, que não faz gelo, né? Livre de gelo. Frost free, livre de gelo. Defrost, defrost faz gelo, só que ela vai descongelar automaticamente. Na aeronave é muito utilizado também o defrost ou de-ice, quando as aeronaves estão em temperaturas negativas, no Canadá, na Rússia, em outros locais que faz temperaturas negativas, e antes da decolagem ele precisa aplicar um produto para defrost, para descongelar a aeronave, beleza? Temos aí também o to disconnect, desligar, desconectar. Tem o connect, conectar, e o disconnect, desconectar. Viu como é simples, galera? Vamos ver mais um pouquinho aí dos nossos prefixos. Então, o prefixo antes quer dizer contra, contrário, antissocial. O prefixo counter também é contra, em oposição a alguma coisa. Counter revolution, contra a revolução. Counter clock, sentido horário aí, desculpa, sentido anti-horário. Clock, sentido horário. Counter clock, sentido anti-horário. Mal também já, a própria palavra já diz aí, no sentido de ser mal, errôneo, ser incorreto. Malformed, mal formado, né? Temos o prefixo ante e o prefixo pré, são prefixos que indicam coisa que vem anterior, que indica antes. Anteroom, room é sala, anteroom, antessala. Pré-war, war é guerra, pré-war, pré-guerra. Então são prefixos aí de fácil entendimento, para a gente ficar bem mais tranquilo. Quando olhar e bater o olho, é isso aí mesmo, não tem que ter dúvida, não tem que morcegar, beleza? Ó, prefixo aí ré, quer dizer de novo, repetir. To reuse, usar. To reuse, reutilizar. Sub é embaixo, beleza? Embaixo de, abaixo de, secundário, aí vai depender da palavra. Subway, way é caminho, subway é caminho subterrâneo. Pra gente aí também na tradução serve como metrô, metrô é subway. Subcommittee, subcomitê. Subclass, subclasse. Temos o prefixo en, no sentido de fazer, de tornar. To encourage, courage é corajoso. To encourage, encorajar. To enrich, rich é rico. To enrich é enriquecer. Então olha como é que a gente, conhecendo esses prefixos, a gente começa a dominar um número muito grande de palavras e facilitar o nosso entendimento. É importante a gente fazer uma revisão bacana disso aqui para a gente conseguir dominar bem esse conteúdo e facilitar o nosso aprendizado. Nós temos alguns prefixos também diferenciados. Então alguns desses prefixos, mas em número bem menor, eles são totalmente diferentes do português. Então precisamos aprender aí para eles serem reconhecidos. Em alguns casos, e a gente vai estar citando esses casos aí, é interessante que a gente conheça essas exceções. Por quê? Quando elas aparecem em maior quantidade de vezes. Em outros casos, galera, a exceção vai ser tão rara que é mais fácil a gente entender que existe a regra e aprender muito bem essa regra do que ter que ficar decorando uma ou outra palavra solta, beleza? E como nós falamos aí, o inglês técnico, ele utiliza muito o Simple as English, o inglês simplificado. Então, a maioria das palavras, ou basicamente todas as palavras, que possam gerar ambiguidade, possam gerar algum tipo de dúvida, essas palavras são excluídas do vocabulário do Simple as English e vai ser escrito uma outra palavra que seja sinônimo, mas que não tenha nenhum tipo de dúvida ou de dupla interpretação, beleza? Então, se olhou aquela palavra ali no manual, desconfiou que é aquilo, pode ir feliz que 90% de chance aí de você estar certo. 90 é pouco, 99% de chance de você ser assertivo, beleza? Com as outras técnicas que a gente vai mostrar aí do domínio do inglês, da leitura de um texto técnico, sua chance passa para 99,9, ok? Então fique tranquilo aí, não fique com medo de arriscar aquela palavra. Então outros prefixos aqui diferenciados, é o prefixo, por exemplo, miss, quer dizer aí errôneo, incorreto. Miscalculate, calcular mal. Over é acima, por cima, em excesso. Overdose,
overcoat. Overcoat é sobretudo. Overdose, dose excessiva. To overestimate. Overestimate é superestimar. Overtemp, em aeronave e aviação a gente fala muito overtemp, sobre temperatura, beleza? Então o cara deu uma partida quente, a temperatura passou do limite, aconteceu uma overtemp. Under é abaixo, insuficiente. Underpass, passar embaixo. To underline, line é linha, underline, sublinhar, linha embaixo. Underestimate, estimada, insuficiente, beleza? Understand, entender. Temos aí a palavra self, também já mais acostumada, mais usual, até dentro do nosso próprio português. Self quer dizer auto, self-service, autosserviço, você mesmo está se servindo. Então, o self quer dizer auto, você mesmo está realizando aquela tarefa, ok? Vamos fazer um exercício aí, então, para a gente treinar um pouquinho e fixar esse nosso conteúdo aí de forma qualitativa? Então vamos lá, questão de número 1. Utilize os prefixos abaixo e escreva o antônimo dos termos a seguir. Antônimo, galera, é o contrário, beleza? Então ele cita aí pra gente os prefixos in, on, counter e dis. E vamos ver lá qual desse prefixo que a gente vai utilizar. Por exemplo, na palavra da letra alfa, ele fala aí de clockwise. Clockwise quer dizer sentido horário, beleza? Então, sentido horário, ele está querendo um antônimo, ele quer o sentido anti-horário. E para a gente falar sentido anti-horário, nós vamos falar counterclockwise, beleza? Sentido anti-horário. Vamos encontrar muito isso aqui no manual também, quando a gente quer definir o sentido de rotação de um rotor principal, por exemplo, o sentido de rotação do motor, sentido de rotação das blades de uma turbina, sentido de rotação de uma engrenagem. Sempre que for importante destacar o sentido de rotação de um motor, sempre que for importante destacar o sentido de rotação, vai estar escrito lá clockwise sense ou counterclockwise, beleza? Fácil aí, tranquilo pra gente, né? Vamos para a letra B. Letra B tem a palavra capacity. Capacity, capacidade. Então, capacidade, ele quer o antônimo. O que não é capaz é incapaz. Então, incapaz, também facinho pra gente aí, né? Incapacity, usando aí o prefixo in para fazer o antônimo da palavra capacidade, sendo incapacidade. Beleza? Vamos para a letra C, então. Letra C também é uma palavra bastante utilizada nos nossos manuais. Available. Available é disponível, beleza? Até os nossos LEDs, as nossas luzinhas indicadoras nos painéis, muitas vezes tem ali se o sistema hidráulico está disponível ou indisponível, acende a luzinha lá. Available. Então é uma palavra bastante usada em nossos manuais. E ele quer saber o contrário. O contrário de disponível é indisponível. Então tenho aí available, unavailable, beleza? O unavailable é o contrário aí de disponível, é indisponível. Outra palavra também comum para a gente é assembly. Assembly vai ser conjunto ou montagem, beleza? Dá para a gente fazer os dois entendimentos aí nas nossas traduções. Então, o contrário de montagem é desmontagem. Sobrou para a gente lá, ó, disassembly. Disassembly, desmontagem, ok? Então, muitas das vezes, quando está no nosso manual, você vai encontrar lá, por exemplo, o acrônimo, só a palavra reduzida. O cara não escrever assembly, que é uma palavra relativamente grande, você vai encontrar lá, por exemplo, tube-ace. Tube-ace, A-S-S-Y. Esse ace é a redução de assembly. Tube-ace é o conjunto do tubo. É quando o tubo já está com flange, está com braçadeira, etc. Seria um tubo completo aí, digamos assim. Beleza? No manual a gente vê esses detalhes aí. Mais uma palavrinha aí para a gente fechar. Connected. Connected quer dizer conectado. Então, o que não está conectado, qual é o antônimo aí? Disconnected, desconectado. Molezinha, né, gente? Tranquilo.
exercício light aí, só para a gente fazer a introdução, a abertura do nosso material. Eu espero que os senhores estejam gostando e vai vendo como é que vai ser fácil a fixação do nosso conteúdo, para a gente partir já para o contexto, para a gente estar olhando um texto técnico e dominando essas principais palavras aí. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Entre em acesso lá com a gente, deixe sua postagem lá no nosso grupo, diga se gostou, se não gostou, e vou passar uma tarefa aí pra gente. Então, o primeiro desafio, eu quero que vocês escrevam aí três palavrinhas e seus respectivos antônimos, o contrário dessa palavra, usando aí os prefixos que a gente viu na aula. Escolhe aí qualquer prefixo, escolhe qualquer palavra e coloca aí 3 palavras e o seu antônimo, beleza? Posta lá no grupo, fico aguardando a resposta de vocês. Grande abraço aí, amigão, até a próxima aula.